Nini. Olá, meu nome é Laura. Então vem cá que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os moradores em situação de rua daqui de Ourinhos. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que contextualizar. Então, nós estamos aqui para falar sobre as pessoas em situação de rua, porque recentemente teve uma publicação nas redes sociais onde foi falado erroneamente que essas pessoas são desocupadas. Então, nós estamos aqui para explicar um pouco mais para vocês se realmente é isso, se realmente não é isso. Vagabundo! Vagabundo! Não são. Não é bem assim a história. Então, a gente foi lá na Praça Melo Peixoto, na segunda-feira, e fomos conversar com algumas das pessoas que estavam lá na Melo Peixoto e pra saber deles mesmos qual é que era o negócio, como é que é essa vivência de tá dormindo ali, de estar ficando ali todo dia, o que essas pessoas passam, o que trouxe as pessoas a estar lá, o que eles querem, o que falta pra eles saírem de lá. Fomos saber da boca deles, porque assim, passar de carrinho, de dentro do ar-condicionado e chamar aquelas pessoas desocupadas é fácil. Agora, entender qual é o contexto de vida dessas pessoas e o que fez elas pararem lá e se elas estão bem com isso ou não, é outra história. E nós fomos até lá, a gente conversou com algumas pessoas em situação de rua, porque eles não são moradores de rua, eles são pessoas que estão nessa situação. São cidadãos. São cidadãos, né? São pessoas como a gente. E aí, diante disso, a gente encontrou um senhor, ele pega reciclável, e ele tava lá na praça, ele tá na rua há 40 anos, e ele não tem família, ele não tem ninguém, e é devido a isso que ele tá na rua. Não só ele, né? Não só ele, como outros também. Tipo, e esse senhor, por exemplo, ele tava doente, ele tava com dor no estômago, ele tava sem comer alguns dias e devido ainda à dor no estômago, ele não tava conseguindo se alimentar nem que ele tivesse comida. E daí ele precisava, por exemplo, que alguém olhasse o carrinho dele para que ele pudesse ir ao UPA pra tomar um remédio, ser internado se necessário, etc. E ele não tinha nem como fazer isso, sabe? Tipo, a gente tem, por mais difícil que sejam nossas vidas, nada se compara às situações que essa pessoa passa, porque qualquer um de nós que estamos aqui gravando esse vídeo, vocês que estão aí assistindo, a hora que a gente precisar ir no UPA, se a gente não tem dinheiro para pagar um mototáxi ou ir de ônibus, a gente vai a pé, ou a gente pode chamar algum amigo que pode levar a gente consegue dar um jeito com facilidade. Agora o cara, tipo, corre o risco de perder o ganha-pão dele, que é o mínimo. Que é um carrinho de coletar reciclável. Isso, de reciclável, papelão. O cara não pode ir porque ele corre o risco de ser roubado ainda, porque ele tá numa situação vulnerável. E ele não pode nem cuidar da própria saúde, sabe? Minimamente, sabe? E aí a gente conversou também com outras pessoas que estavam ali na praça, que dormem ali na praça, né? E que estão na rua devido a conflitos familiares. Além de conflitos familiares, né, envolve também, sim, o uso de algum tipo de substância, algum tipo de droga. E lembrando que álcool é droga, né? Porque a maioria das pessoas que a gente conversou, acho que quase todas que a gente conversou, o problema era álcool e cigarro. Não era maconha, crack, cocaína, não era... Basicamente isso. Não era. Era cigarro e álcool. Só que é óbvio que a gente não pode generalizar, né? Tipo, não é porque aquelas pessoas com quem a gente conversou são apenas usuárias de álcool que outras pessoas não fazem uso de crack. Sim. Mas assim, tá tudo bem, sabe? Óbvio, né? Pra muita gente, não tá tudo bem, não é bem assim, você tá falando besteira e tudo mais. Mas a gente não sabe o contexto, a gente não sabe o porquê que aquela pessoa tá usando aquele tipo de droga, né? Não se conhece essas histórias. Não se conhece as histórias, né? Então, assim, é muito bom a gente ir lá, a gente conversar. Eles são super receptivos, né? Tipo, a gente chegou, a gente conversou com eles, a gente perguntou se poderia gravar, inclusive eles não permitiram gravar vídeo, eles permitiram apenas gravar áudio. Então, a gente tem esses áudios guardados, né, com a gente, sobre o que eles conversaram com a gente, o que eles falaram. O senhor que já tá há 40 anos na rua, que não tem família, ele não quis nem gravar áudio, então a gente só conversou com ele. E importante ressaltar, esse senhor que tá mais de 40 anos na rua, ele não é usuário de nada. De nada.
Ele não é usuário. Ele está na rua porque ele não tinha emprego, não tem família e não tinha onde morar e foi parar ali e continuou sobrevivendo. Aquelas pessoas são sobreviventes. Sim. E aí a gente também questionou eles. Mas se você tivesse a oportunidade de arrumar um trabalho, de ter um emprego, você sairia daqui? Qual foi a resposta, Janine? Sairia no primeiro momento. E ajudaria os meus irmãos que estão aqui dormindo junto comigo a sair da rua também. Assim, uma coisa que a gente percebeu lá muito grande é o quanto eles são unidos, o quanto eles cuidam dos outros. Eles relatando, uma moça que a gente conversou lá, relatando que, tipo, ela tenta sempre manter o ambiente onde eles dormem limpo. Ou seja, se ela acorda e tem sujeira ali, a bituca de cigarro, copo plástico, papel de chocolate, o que for que as pessoas joguem no chão, ela sai recolhendo e joga no lixo. Coisa que as pessoas que têm suas casas pra morar não fazem a hora que estão na rua. Que tem suas casas, que tem carro, que tem emprego, que tem uma vida estável. Não tem que se preocupar com o que vai comer na próxima refeição. Exatamente. E também queria destacar aqui o fato de que toda segunda-feira na Praça Melo Peixoto, algumas pessoas de igreja vão lá, dão comida pra eles, dão roupa pra eles, né? Ajudam eles. Então isso é importante destacar também, né? Essa ajuda que eles recebem, que eles recebem. Mas também é importante ressaltar que as pessoas elas não comem uma vez por semana. Porque eles Quem come? Você come uma vez? Por semana? Não come uma vez por semana. Você come 3 vezes por dia, no mínimo. E daí, porque assim, eu esqueci o que eu ia falar. Vai, continua. Mas o que a gente queria falar, né, trazer nesse vídeo é exatamente isso. Que a gente não pode generalizar, que a gente não pode chamar essas pessoas de desocupadas. Muitas queriam ter um emprego, só que devido à situação em que se encontram, quem vai querer contratar? Né? E é muito simples passar ali e criticar. Agora, quem é que vai, por exemplo, lá pra perguntar, viu? Ou dar um prato de comida? Quem vai lá pra dar uma roupa? Pra conversar com eles? Pra conversar, oferecer um emprego, ou até mesmo oferecer o que você tem de mais precioso na vida, que é o seu tempo. Seu tempo, pra ouvir o que eles têm pra dizer, ouvir as angústias deles. Porque, como eu disse, muitos estão ali por conflitos familiares, por situações dentro de casa e não aguentavam mais e saíram de suas casas. Então, voltando a dizer, nós estamos comentando de casos com quem a gente conversou. A gente não tá generalizando que todos Exato. são desse jeito. Mas, assim, uma coisa que é válida, assim, generalizar é que todas as pessoas, elas têm histórias. Sim. Sabe? Ou seja, todas elas têm histórias. Então, com base em um estereótipo do que as pessoas passam, você não pode falar que todas elas estão ali por aquele motivo. Do tipo, estão ali porque são usuários de drogas, são craquentos, sujo, caralho todo. Não é assim. Não é assim que funciona. Sabe? Se você quer criticar algo, como qualquer outra coisa na vida, é necessário que você vá lá e tenha o mínimo de conhecimento a respeito daquilo. Então, se você quer criticar morador de rua, vá ter conhecimento. Tem certeza que sua opinião vai mudar pelo menos um pouco acerca da vivência daquelas pessoas, conhecendo a vivência daquelas pessoas. Exatamente. E aí também a gente trouxe alguns dados, né, que a gente pesquisou, foi atrás para pesquisar sobre dados mundiais, do Brasil. Então a gente deu uma pesquisada sobre esses dados no Brasil. Só que antes de falar dos dados, eu só queria explicar para vocês uma última situação. Aqui na cidade existe o Centro Pop, que o trabalho do Centro Pop é um trabalho muito importante para a cidade, para essas pessoas. O Centro Pop ele funciona das 8 às 18 horas. Quem tiver interesse, acredito eu, tô falando aqui, mas acredito eu que pode ir lá conhecer, né? E ir lá ver aberto, como que é. Você pode ver, pode conversar com as pessoas que estão lá, com as pessoas que trabalham lá. É importante que se conheça, porque é um órgão da cidade. E já que a gente tá morando aqui, é importante que a gente saiba o funcionamento das coisas pelas quais a gente tá pagando imposto, não é mesmo? Sim. E funciona das 8 às 18, lá tem café da manhã, almoço, café da tarde, janta, eles podem ir lá e tomar banho, podem lavar suas roupas, né? Existe também o abrigo lá, né, onde, o acolhimento. Existe o acolhimento, onde ele funciona 24 horas para essas pessoas. E a partir das 19 horas daí já não pode entrar mais ninguém, né? Existem monitores e tudo mais. Óbvio, deixar bem claro, existe esses espaços para que essas pessoas façam uso desses espaços.
E, além disso, existe falhas. Todos nós somos seres humanos e a gente erra. Ninguém tá isento de erro. Assim como qualquer pessoa na vida, lá também existem seus erros. Mas o mais importante de tudo é saber que esses lugares eles precisam existir. Essas pessoas precisam ter esse acolhimento. Elas precisam ter psicólogos para poder conversar, para dividir essas angústias. E muitas vezes o trabalho, às vezes, é até inverso. Ao invés deles irem até lá, muitas vezes as próprias pessoas que são funcionárias desses lugares vão até eles. Né? Então, assim, eu acho que é uma questão muito maior, muito ampla. Complexa. E que não pode ser resumida com vagabundos. Não com pode. Desocupados. Não pode ser resumida dessa forma. É necessário que se conheça a vida das pessoas, se conheça. Existem órgãos na cidade que tentam cuidar disso da forma que podem. É claro que, como a Laura disse, não é perfeito, tem suas falhas e várias falhas. Só que, assim, o nosso dever enquanto cidadãos é também, fiscalizar, cobrar que essas falhas sejam corrigidas e cobrar principalmente das partes de cima dessa sociedade, dessa política que a gente vive, que invista nessas partes da conjuntura social, entendeu? Para que elas continuem existindo e para que elas possam ser melhoradas. Porque as pessoas são pessoas como nós, são cidadãos, eles precisam de apoio e eles estão numa situação extremamente vulnerável. E muito... a gente sempre observa, né, nas redes sociais, a gente observa em vários lugares, porque Deus nossa, Deus é maravilhoso, porque Deus vai lá na igreja, reza, tal. Eu não tô falando de religião nenhuma, eu tô falando de uma coisa superior, né, que muita gente procura, não todas, mas muita gente procura. E aí a gente vai lá e aponta o dedo. Vagabundo! Desocupado! Peraí. Mas não é pra amar o próximo? Então acho que tá faltando isso nas pessoas, tá faltando amor, tá faltando olhar pro outro ser humano como um ser humano. E não como um bicho. Porque ninguém aqui é bicho. Como estorvo. Tipo assim, porque é fácil chegar, passar de carrinho e olhar assim, nossa, que coisa horrorosa, esse povo tá enfiando na praça. Exato. Que nem há uns anos atrás, fecharam a parte de baixo do palco da Melo Peixoto, porque não era pro pessoal dormir lá. Eu assim, gente, não então, é por que pro não da casa? Dá emprego, sabe? Tipo, não posso dormir lá, vou dormir aonde, se a pessoa não tem onde dormir? Porque existe o Centro Pop, mas também existe um número limitado de pessoas que podem estar lá. E também existem pessoas... o acolhimento do Centro Pop, que é do lado do Centro Pop. E, tipo assim, também existem pessoas que elas não são daqui de Ourinhos, elas são transeuntes, tipo assim, elas estão passando por várias cidades e não tem onde dormir, elas ficam lá, sabe? Existem vários problemas no meio disso. Quem, em sã consciência, dorme na rua? Porque quer, simplesmente. Não é bem assim que as coisas funcionam. Existe, sim, uma parcela que quer. Existe, mas existe bem uma pequena. parcela... Sim, mas a gente não pode generalizar, porque existe sim uma parcela de pessoas que querem estar ali. E assim, a praça, só pra finalizar, é de todo mundo. A praça é pública. Então, eu vou onde eu quero. Ainda não deu toque de recolher pra ninguém. Ainda não deu. Então eu posso ir e vir, ficar, dormir, o que eu quiser, onde eu quiser. Seja eu ou qualquer outra pessoa. Se for ser oposto, não pode. Exato. E daí agora a gente fala um pouquinho dos dados acerca da população de rua no Brasil. Sobre gênero, por exemplo, o primeiro ponto a ser ressaltado. A imensa maioria de quem vive nas ruas são homens. Do total dessa população, 82% é masculina. De toda a população masculina, a maioria é jovem. 15,3% são homens da faixa etária dos 18 aos 25 anos. A faixa da idade com o maior número de homens em situação de rua é entre 26 e 35 anos de idade, contando com 27,1% do total. Já a população feminina representa outros 18% do total de pessoas que vivem em situação de rua. A maioria das mulheres também é jovem e está nas ruas com idade menor do que a dos homens. 21,17% delas têm entre 18 e 25 anos e 31,06% têm entre 26 e 35 anos. Quanto à cor de pele, de todas as pessoas que vivem nas ruas, 39,1% se autodeclaram pardos na pesquisa.
29,5% se declaram brancos e 27,9% se declaram pretos. No censo do IBGE, que junta negros e pardos, contabiliza a população brasileira em 53% de negros e 46% de brancos. Levando em conta a população em situação de rua, se formos usar o mesmo método, a representação negra é de 67% do total, bem mais alta que a sua representação da população brasileira. Ou seja, a gente vê também a questão de raça envolvida na porcentagem de pessoas em situação de rua. Porque a gente, se você for pesquisar, a gente tem um órgão como o IPEA que fez uma pesquisa sobre isso. A última pesquisa dele, se não me engano, é de 2016, vocês podem pesquisar, caso queiram. A população negra é a população mais pobre do Brasil. Ou seja, é muito mais fácil para alguém que faz parte da população negra estar parando na rua. E por que será que isso acontece dessa forma? São questionamentos pra gente se colocar. Aliás, coisa importante, a gente precisa focar mais nos questionamentos do que nas respostas, do que nas certezas. Uma liçãozinha pra ficar disso tudo também. Só falando que... Volta lá pra conversa. Só fazendo uma observação referente a esses dados, é que esses dados eles são de 2008. São de 2008, porém é a mais abrangente e completa até 2017. Então o link vai estar aqui. A gente vai deixar o link aqui embaixo para quem quiser conferir e pesquisar mais também. Tipo, gente, pesquisem, importante. A internet tá aí, graças a Deus, eu e a Janine temos 2 pernas para poder ir até a Melo Peixoto e conversar com essas pessoas e trazer um pouco dessa realidade um pouco mais ampla. E a gente aconselha vocês também que, tipo, ao invés de julgar na internet, que vão conversar com essas pessoas. Vão saber como é a vida delas da partir da boca delas. Vão saber quais são os questionamentos de vida delas, quais são as histórias delas, porque não são só corpos que estão ali, são pessoas, são vidas, são histórias. Sim. Que tá muito além de uma opinião na internet. Exatamente. E esse é o nosso primeiro vídeo, falando sobre as pessoas em situação de rua. Em breve teremos mais vídeos, até mesmo porque estamos começando nosso canal. Nosso canalzinho, vem cá! Vem cá, que a Titia vai te contar mais umas coisinhas. Então é isso aí. Acompanhem a gente, comentem, curtam. Se gostaram do vídeo, compartilhem com os amigos e com as pessoas que vocês acham importante que saibam dessas informações. Beijo. Beijo!